É isso. Passa por Angola também. Que é a tal ideia. Exato, do regresso. E quando estão a sair de Angola, vem uma urna. Exatamente. E então o que é que se passa em relação a essa urna? Queres-me contar? Quero. Podes contar um bocadinho? Posso, é baseado numa história verídica de uma pessoa que eu conheci no Porto, que foi uma história que me tocou bastante e que aproveitei para o livro, pedi-lhe a autorização, que foi um jovem que o pai morreu na guerra, não morreu da guerra, morreu num acidente. Eu ficcionei no livro a guerra, mas ele morreu num acidente. E ele era muito miúdo, era bebê, e resolveu depois já adulto... E o corpo do pai ficou lá? Foi sepultado lá porque na altura o Estado perguntava às famílias em Portugal se queriam que fosse trasladado o corpo, mas tinham que pagar. Só que as famílias não tinham dinheiro para pagar. E estamos a falar de um montante muito elevado na época. Eram 10 contos, não. 10 contos na época, isto em que ano? Em 62. Era um dinheirão, era um dinheirão. 10 contos era uma fortuna. Era muito dinheiro, não era? Os senhores que são um bocadinho mais velhos que eu, era muito dinheiro. Portanto, as famílias em Portugal que tinham os filhos na guerra do ultramar e que morriam, não os podiam trazer. E ficavam lá sepultados. E ele, em adulto, resolveu procurar a urna do pai e trazê-la. E conseguiu, ao fim de acho que 20 anos. Ora, temos o homem em questão. Sim. Temos. Olá, António, como está? Olá, Júlia. Olá, muito boa tarde. Porque está aqui o Júlio, que conhece naturalmente. Boa tarde, Júlio também. Então diga-me cá, que obsessão foi esta de buscar o corpo do seu pai? Olha, o meu pai, como o Júlio disse, faleceu de facto na Guerra Colonial, em 1962. Portanto, o meu pai foi embarcado para a Luanda em agosto de 61. Aqui está ele. Para cumprir o serviço militar obrigatório, não, porque ele era de carreira. E acabou por falecer ao serviço da pátria, de facto, em Angola. Só que o Estado português, naquela altura, e como o Júlio também já referiu, obrigava as pessoas a pagar a trasladação dos restos mortais dos militares que faleciam, de facto, ao serviço da pátria nessas plantas. E à minha mãe pediram-lhe a módica quantia de 10 mil escudos, ou então, escreviam no telegrama, arranjar um fiador idóneo. Como já não bastasse ter que depositar, eu teria que arranjar um fiador idóneo. A minha mãe, por carência económica, de facto não pôde arranjar esse dinheiro, o que motivou que o meu pai tivesse ficado sepultado em Angola. Mais precisamente numa região a norte de Angola que se chama Maquelo do Zombo. Bom, eu na altura era muito pequeno, quando meu pai faleceu eu tinha 17 meses, portanto não conhecia, como é evidente, o meu pai. Quando meu pai embarcou eu tinha 2 meses, portanto era de facto muito pequeno, não tenho qualquer... Portanto, criou-se aí um vazio que era preciso preencher, foi, António? Foi um vazio que era preciso preencher, havia de facto uma lacuna, uma ausência muito grande na minha vida em relação à imagem do meu pai, eu não tinha essa imagem, construía, diria, com a minha fantasia, e o livro também que o Júlio fala é um misto de poesia e relato. Escreveu um livro também sobre isso, né? Chama-se Luta Incessante, não é? Chama-se Luta Incessante. E é essa minha luta incessante em tentar, primeiro, trasladar os restos mortais do meu pai, porque não os tinha, e segundo, também descobrir a pessoa do meu pai. Porque este era um assunto, não diria tabu, mas era um assunto de facto muito fechado no meu ambiente familiar. Olha, diga uma coisa, a sua mãe sempre teve um grande sentimento de perda porque o corpo não veio? Minha mãe sempre teve um grande sentimento de perda. A minha mãe ficou viúva aos 29 anos, fez agora dia 30 de janeiro 75 e, só para ter ideia, continua viúva. A minha mãe dedicou toda a sua vida a criar os 2 filhos, portanto, eu e uma irmã mais velha, é mais velha do que eu, ano e meio. E essa saudade, esse luto não cumprido, era preciso fazê-lo, era? Era, António? Para mim e para a minha mãe também, e para a minha irmã, claro. E foi isso que eu precisei de fazer, foi de facto trazer os restos mortais para junto da família e fazer esse luto, porque sem esse luto, para mim, o meu pai vivia e continua a viver ainda dentro de mim, mas era um vazio de facto enorme. Olha, sei que teve imensas dificuldades para trazer o corpo, que foi complicadíssimo, foi realmente uma luta quase incessante, mas veio, o corpo veio. Sim, os restos mortais do meu pai vieram, perfeitamente identificados, não temos dúvida que aquilo que trouxemos são efetivamente os restos mortais do meu pai, porque os militares que pertenciam à companhia do meu pai naquela altura, em 1962, quando ele faleceu, tiveram, diria, a gratidão para com ele de lhe fazer um jazigo em Pedra Mármore, onde ficou gravado. Foi possível descobri-lo. António, perfeitamente identificável. Estamos a ver aqui a fotografia. António, agradeço-lhe muito este testemunho, recomendo A Luta Incessante e No Limite, romanceado aqui no livro do Júlio Magalhães. Muito obrigada e fico muito contente que tenha posto um ponto final. Agora queria só dar um pequeno e publicamente um agradecimento à minha mãe, porque de facto foi a pessoa que me incutiu durante toda a vida
o respeito pela memória do meu pai e que motivou que, de facto, 33 anos ou 34 anos passados, eu tivesse ainda coragem e vontade de ir buscá-lo para junto da família. Portanto, para a minha mãe, de facto, que eu adoro. Muito obrigada, António. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigada. Sentidíssimo este testemunho. Isto bem, percebe-se aqui a saudade. Há outra coisa que me mete muita confusão, e já agora aproveito, eu não sei se deixaram restos mortais de familiares lá. Deixou. Um filho. Um filho. Essa ideia de que ficou lá alguém, dói muito ainda? Com muita frequência, sim. Vem-lhe à memória isso? Embora fosse muito pequeno, tinha 9 meses quando faleceu. Fiz, portanto, um pequeno jazigo no Negás. Nunca mais fui lá, portanto não sei se ainda estará lá, se foi destruído. O António, depois de escrever este livro, tem recebido muitas solicitações de pessoas que agora querem fazer o mesmo que ele, e trazer. Eu, se calhar, um dia deste ainda dedicaremos aqui um bocadinho a esta ideia, realmente, a esta ideia de que aqueles que ficaram, aqueles que estão apenas na memória, mas cujos restos mortais estão lá, também fazem parte da história das famílias, e muitas famílias cá ficariam mais apaziguadas se os tivessem